Podemos começar, Hector? Bom, gente, vamos dar início, então, a essa mesa com a Camila Peixoto Farias, que é professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação e do curso de Psicologia da Universidade Federal de Santa Maria, e com o professor Fábio Belo, que todo mundo já sabe quem é, não preciso apresentar. Eu vou dar a palavra primeiro à Camila e, em seguida, ao Fábio. Camila. Oi. Boa noite, eu acho que já. Boa tarde, boa noite a todos. É um prazer muito grande poder estar aqui hoje. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Fábio pelo convite. Um convite, para mim, bastante desafiador, inicialmente, mas também com um grande estímulo assim, ao trabalho, a pensar sobre essa questão, que não é uma questão que eu me debruço, que eu venho estudando, mas que me mobilizou, né, e que me pôs a trabalhar. E também parabenizar, assim, eu acho, as mesas que vêm ocorrendo aqui no evento, né, os alunos, principalmente, que têm apresentado, né, textos assim de uma grande qualidade, textos que realmente assim nos põem para trabalhar, que nos fazem pensar sobre essa questão e principalmente que nos desacomodam, né, de um lugar comum e instituído socialmente. Então, acho que realmente vocês estão todos de parabéns. Parabéns também à comissão organizadora, né? Acho que o evento está assim muito bem organizado, funcionando. E eu, que organizei um evento há pouco, sei que não é nada fácil, que demanda muito investimento, que não é só de trabalho, é de afeto mesmo. Então, acho que vocês estão de parabéns. Além disso, eu quero manifestar assim, a minha alegria de ter o Paulo aqui na mesa, que acompanhou um pouquinho o meu percurso de pós-graduação, que eu fiz mestrado e doutorado na UFRJ, e o Paulo esteve na minha qualificação e na minha defesa de doutorado. Então, assim, gente, o que eu resolvi trabalhar, eu fiquei pensando sobre essa temática e queria, assim, contar um pouquinho para vocês da onde surgiu assim, as coisas que eu vou trazer. Né? Eu acho que também eu vou trazer para a gente pensar juntos, poder conversar um pouco sobre isso. Eu fiquei pensando nas experiências, assim, nos pais que eu tinha próximos de mim, especialmente na geração mais jovem, de pais, assim, de amigos, de maridos de amigas, desses pais. E, a partir disso, tem uma situação que me chama muito a atenção, que é sobre isso que eu vou tentar articular algumas coisas, que essa facilitação que se tem também social, e que isso aparece muito, da realização das tarefas de cuidado, né, trocar fralda, pôr para dormir, levar na creche, o quanto isso, muitas vezes, é igualado a cuidado e a uma paternidade ativa, assim, ao exercício da paternidade. E daí eu quero também destacar que eu não estou achando que os homens não devem participar e que isso não deve ser feito, mas que eu quero questionar uma forma específica, né, de que isso aparece muitas vezes e que eu tenho presenciado assim, no meu convívio. Né? E, além disso, eu acho que cabe destacar, pensando também nas questões, né, de questionamentos de gênero que vêm sido discutidas aqui, que eu acho que o texto que eu vou trazer, que ele está bastante ligado a uma reflexão do cuidado, né, e do outro, assim, da alteridade no cuidado, e que eu penso que não se limita só à paternidade, mas que, de qualquer forma, é um fenômeno que eu tenho visto com frequência, né, associado a alguns pais. Então, vou começar. Nos últimos anos, temos percebido várias mudanças na forma dos homens exercerem a paternidade,
Percebe-se um especial destaque à sua maior participação nas tarefas ligadas aos cuidados dirigidos ao bebê. Trocar fraldas, dar banho, levar e buscar na creche, entre outras. Ao observar alguns pais dirigindo tais cuidados a seus filhos, temos percebido um grande investimento na tarefa, em sua execução de forma mais rápida e precisa possível. Isso sendo fonte de satisfação para as companheiras, mães, que exaltam as qualidades de seus companheiros como pais participativos, que compartilham o cuidado com o filho. Além disso, fica evidente a satisfação dos homens, ao realizarem com rapidez e precisão a tarefa indicada, satisfeitos por se mostrarem no domínio, digamos assim, da situação. Em alguns casos, este grande investimento nas tarefas ligadas ao cuidado do bebê tem nos chamado a atenção na construção da paternidade atualmente. Parece-nos que há, nesses casos, um investimento maior na tarefa a ser realizada do que no pequeno ser para o qual ela se dirige. Nesse contexto, surge a questão: por que a realização de tais tarefas adquire importância fundamental e passa a ser o foco do cuidado dirigido ao bebê para alguns pais? Indo ao encontro de possíveis respostas a esse questionamento, discutiremos as especificidades da construção da paternidade, especialmente as especificidades do encontro com o outro na paternidade, com o outro que o bebê representa, mas principalmente com o outro interno, o outro da relação primária. Nosso objetivo é investigar a problemática subjacente a essa resposta paterna, voltado para o domínio das tarefas ligadas ao cuidado do bebê e, portanto, voltada para o domínio do bebê, pondo em relevo o papel da dimensão de alteridade. Para tal, procuraremos indicar o papel fundamental que acreditamos que a relação com o objeto primário, marcada pela intromissão de mensagens, desempenha na construção dessa resposta paterna. Antes de seguirmos, destacamos que a compreensão da construção da paternidade é extremamente complexa e aponta para múltiplas direções. Portanto, em nosso texto, furtamo-nos a pretensão de esgotar tal discussão. Iniciando nossa discussão a respeito das particularidades do encontro com o outro, interno e externo, na paternidade, voltamo-nos para a relação primária. Podemos pensar que o processo de tornar-se pai está diretamente ligado à problemática da transmissão psíquica, constituindo-se em um processo que se inicia muito antes do nascimento de um filho. O processo de constituição da paternidade não se inicia com a descoberta de que se vai ser pai, mas está sendo construído desde a infância, ancorado especialmente na relação primária de cuidado que funda o psiquismo. Em outras palavras, as primeiras relações de cuidado alicerçam a forma como cada sujeito exercerá a paternidade. A herança psíquica recebida, apropriada ou não, desempenha um papel fundamental na natureza dos vínculos estabelecidos entre pai e filho ou filha. Portanto, a situação originária, a relação estabelecida com os primeiros cuidadores, determinará a dinâmica dos afetos nas relações que se seguirão. A paternidade implica em um reencontro com a posição originária de passividade, com o desamparo inicial que todos experimentamos no início da vida. Além dessa posição originária de passividade, a paternidade pode representar o reencontro com uma situação de passividade radical, reencontro com mensagens que não puderam ser apropriadas pelo sujeito, que foram intrometidas em seu psiquismo pelo objeto primário. Dessa forma, a categoria de mensagem e seu caráter de intromissão descortinam uma via que acreditamos enriquecer nossa discussão acerca das especificidades da construção do cuidado paterno, especialmente quando tal cuidado está ancorado no estabelecimento de uma relação de domínio.
A categoria de mensagens é proposta por Laplanche no escopo de sua teoria da sedução generalizada. A tese fundamental dessa teoria é que há uma dissimetria entre o bebê e os adultos que cuidam dele. A noção de sedução aparece como elemento fundamental nessa teoria. Através dela, o autor afirma a prioridade do outro na gênese e no funcionamento psíquico. As mensagens advindas do outro, segundo Laplanche, podem ser tanto intrometidas quanto implantadas no psiquismo da criança. As mensagens implantadas são traduzidas, e os restos de tradução constituirão um recalcado. Já as mensagens intrometidas são resistentes à tradução, rebeldes a qualquer tentativa de apropriação, elementos que o psiquismo não é capaz de metabolizar nem de recalcar. Pode haver um fracasso parcial da tradução, o recalcado, e um fracasso em traduzir, mensagens intraduzíveis que não chegam a ingressar no processo tradutivo. Assim, em relação a certas mensagens, o sujeito permanecerá na posição de passividade radical, o que coloca em destaque um aspecto não metabolizável do outro. Elementos advindos do outro que não são passíveis de tradução. Elementos intraduzíveis passam a habitar o psiquismo. As mensagens que não ingressam no processo tradutivo, ou seja, que são intraduzíveis, permanecem no psiquismo como enclaves, como um corpo estranho não metabolizável. Nos casos em que a relação com o objeto primário foi marcada pela intromissão de mensagens, o encontro com o outro interno cuidador na paternidade representa o encontro com uma posição de passividade radical. O sujeito é confrontado com uma herança da qual não pôde se apropriar. Isso será determinante para as respostas que ele dará ao objeto, ao bebê. Tendo isso em vista, acreditamos que a busca pelo domínio do bebê, através do domínio das tarefas relacionadas ao seu cuidado, está intimamente articulada ao encontro com um outro interno, apassivador e violento. Procurando compreender melhor essa articulação entre estar em posição de passividade diante do objeto interno e a busca de domínio do objeto externo, passamos a uma discussão mais detalhada acerca da problemática do domínio. Faremos isso a partir dos conceitos de pulsão de domínio e sua articulação com o domínio da excitação pulsional. A problemática do domínio liga-se diretamente à noção freudiana de pulsão de domínio. A problemática da pulsão de domínio é extremamente rica e muito complexa. Segundo Roger Doré, um psicanalista francês, embora essa seja uma noção que carece de precisão, é possível localizar na obra freudiana 3 momentos em que a pulsão de domínio é apresentada. No primeiro, o domínio seria a finalidade de uma pulsão específica, não sexual, 1905. No segundo, vincular-se-ia ao sadomasoquismo, 1913. E no terceiro, o domínio seria expressão da pulsão de morte, 1920. É esse terceiro momento que nos interessa. Após a postulação do conceito de pulsão de morte, a problemática ligada à pulsão de domínio apresenta-se de forma diferenciada. A pulsão de domínio perde sua característica inicial de autonomia. Neste momento, a pulsão de domínio é pensada como um dos derivados da pulsão de morte e designa uma modalidade e uma proporcionalidade de mescla pulsional. Visa um objeto e sua meta é ditada pela presença da pulsão de morte, que lhe dá seu colorido característico. O movimento de passagem ativo ganha destaque, indicando a repetição de algo que o sujeito viveu primeiramente de forma passiva e que repete, adotando uma posição ativa. Essa modalidade de funcionamento psíquico evidencia tanto o modo de relação estabelecido com o objeto interno, quanto o modo de relação estabelecido com o objeto externo. Em outras palavras, indica a articulação entre o domínio do objeto externo e a dominação da excitação pulsional.
essa função de dominar o afluxo de energia diferencia-se de sua ligação, que é uma função primordial do aparelho psíquico. A dominação da excitação está referida à passagem a ativo, a uma forma imediatista e precária de encaminhar a excitação pulsional. Doré considera o domínio como uma forma muito particular de interação entre dois sujeitos, correspondendo a um modo complexo de relação com o objeto. O autor propõe pensarmos a relação de domínio como resíduo da relação arcaica com o objeto primário. Para o autor, a relação de domínio evidencia o que permanece inalterado como marca da relação arcaica com o objeto primário. Submetido a um domínio interno, o sujeito busca sair dessa posição de passividade através do domínio do objeto externo. O enfrentamento dessa posição de passividade radical é feito através de uma reversão em atividade. Isso permite a dominação da excitação pulsional, mas não sua ligação, sua tradução, né, exigindo reiteração constante. Trata-se de uma situação em que a busca do domínio do outro externo, surge como limitado recurso defensivo. Através do domínio do objeto externo, o sujeito sai da posição de passividade, torna-se supostamente ativo, porém, permanece repetindo, intrometendo no outro a herança que recebeu e não conseguiu se apropriar. Estamos diante da dominação desse estrangeiro radical através da repetição de seus imperativos. Somente a ligação da excitação pulsional, a sua tradução, possibilitaria ao sujeito libertar-se do domínio exercido pelo objeto interno. Acreditamos que, na base da relação de domínio estabelecida com o bebê, através do domínio das tarefas ligadas ao seu cuidado, encontramos a relação com o objeto primário marcada pela intromissão de mensagens. Nesse contexto, o bebê seria usado como um recurso de contrainvestimento das excitações do mundo interno paterno, em prejuízo do valor narcísico que tal investimento poderia ter para ele. As respostas paternas seriam dirigidas, em última instância, às angústias que a relação com o bebê veio reatualizar de sua própria história. Portanto, tais respostas não seriam respostas efetivamente dirigidas ao bebê. São pais que buscam constantemente manter o bebê sob controle, ou manter o controle da situação, independente das reações do filho ou filha. Isso, em muito, prejudica a constituição de um espaço de trocas afetivas. Nesse contexto, sem limites claros e adequados, a criança não encontra um espaço para constituir e expressar sua singularidade. Não encontra suporte para desenvolver sua personalidade e sua identidade, pois a posição que o pai ocupa é uma posição de poder. O pai é responsável por essa forma de se relacionar com seu filho ou filha, mas isso não indica uma autonomia plena. Como procuramos mostrar, as respostas paternas nos direcionam para a prioridade do outro, para a forma como a relação primária com o cuidador passou a habitar o seu psiquismo. A intromissão do outro, as mensagens intraduzíveis, constituem uma herança da qual o sujeito não pôde se apropriar, a transmitindo ao seu filho ou filha de forma inalterada. Podemos pensar que essa resposta paterna diante da herança que não pôde ser apropriada é facilitada socialmente, uma vez que o exercício da paternidade tem sido fundamentalmente reconhecido atualmente através da realização, né, da maior participação e realização de tarefas ligadas ao cuidado com o bebê. É importante que os pais possam construir,
e os cuidadores, né, de maneira geral, outras formas de responder a um objeto interno apassivador, que não apenas através da reversão da passividade em atividade, que não apenas através do apassivamento do outro, perpetuando, assim, uma lógica violenta e dessubjetivante. A elaboração, a tradução da relação primária de cuidado é fundamental para que o homem possa exercer o cuidado, exercer a paternidade de forma mais criativa. É a partir da elaboração das mensagens intrometidas que o pai poderá construir um lugar próprio dentro da história familiar. Lugar que, embora esteja alicerçado na herança que recebeu, constrói novas possibilidades de existência para ele e para o filho ou filha. Possibilidades de existência mais elaboradas, mais sofisticadas, que respeitem a singularidade do outro. Uma relação em que as respostas do bebê possam também ir influenciando o processo de constituição da paternidade. É isso que possibilitará que novas formas de interação, formas inéditas de interação, que vão além das formas que marcaram a história paterna, possam ser construídas. Portanto, a construção da paternidade pode vir a se constituir em uma possibilidade de elaboração das respostas ao outro interno, que é sempre uma reelaboração das respostas que o sujeito conseguiu dar precariamente durante a relação primária. Como nos indica Zornig, o nascimento de um filho exige tanto que ele seja inscrito na história familiar, quanto que ele seja reconhecido em sua diferença. Tendo isso em vista, é fundamental que o pai, na relação com seu filho ou filha, possa produzir algo novo, a partir do que recebeu de seus pais, algo que, mesmo utilizando a matéria-prima vinda do outro, inaugura a possibilidade de construção de uma relação inédita e singular. Obrigada. Passo a palavra para o Fábio. Boa noite a todos. Todo mundo cansado já, né? Eu espero ser breve para a gente conversar um pouquinho também e recomeçar amanhã. Então, queria também, de novo, né, agradeci na abertura, mas queria reiterar o meu agradecimento à presença da professora Camila, professor Fernando, que tornam nacional esse congresso, efetivamente, né, de norte a sul do país. Então, queria agradecer e dizer da minha alegria, né, de dividir a mesa com você, e agradecer também ao professor Paulo. Eu acho que as mesas de hoje à tarde, em particular, você foi bem citado, né, reiteradamente citado. A peça Ion é sobre os reconhecimentos da paternidade, né? É preciso, então, fazer esse reconhecimento, né, as suas sementinhas, né, ao que você semeou. Parece que a gente está colhendo bons frutos, né? Eu queria te agradecer por isso também. Eu queria dedicar, então, esse texto, obviamente, ao meu filho, ao Antônio, que tem me feito trabalhar, não é, nessa derivação. Eu gostei muito da conferência da professora Tereza, trouxe duas palavras novas, e eu acho que é um achado, né? Tem me feito trabalhar, então, nessa derivação entre tecós e ruiós, né? O broto e o filho, aquilo que brota, né, que está ali meio mágico, que vem meio magicamente brotando, e alguma coisa que tem que ser efetivamente construída afetivamente, né? Então, para o Antônio. Recusa e desejo da paternidade entre Apolo e Chuto. A pulsão é um conceito prenhe de consequências políticas. A principal delas é nosso afastamento permanente do campo do instinto. Isso quer dizer, de forma resumida, que não temos nenhuma garantia biológica que possa justificar ou legitimar nossas relações amorosas. Laços sanguíneos são, no máximo, fantasias que desejamos erigir como garantias indissolúveis para o que são, na verdade,
relações libidinais contingenciais. É a partir desse conceito e dessa consequência política fundamental que eu gostaria de analisar a peça Ion, de Eurípides. A primeira impressão que tive ao ler a peça foi a de que há uma tensão no texto. Por um lado, Creusa e seu lamento trágico e furioso. Por outro, a manutenção da ordem patriarcal realizada ao final do drama. Creusa foi estuprada por Apolo e, no que parece um texto feminista avant la lettre, revela, sem rodeios, uma das questões fundamentais dos jogos de poder patriarcais, qual seja, se a estrutura de poder é machista, como confiar nos poderosos como fonte de justiça? Citando a Creusa, revelas fina sensibilidade, ó estrangeiro. Ela está se dirigindo ao Ion. Ao surpreender-te com as minhas lágrimas. A verdade é que eu, olhando a morada de Apolo, evoquei uma antiga recordação. O meu corpo estava aqui, mas o meu pensamento estava no meu país. Ó desventuradas mulheres, ó ações reprováveis dos deuses, onde é que havemos de ir buscar justiça se perecermos pelas injustiças dos divinos senhores? Ao longo do primeiro diálogo com Ion, é visível também como Creusa tenta apontar para o sofrimento da suposta mãe dele, idêntico ao seu. Ao mesmo tempo, Ion não hesita em culpar sua mãe desconhecida por uma suposta falta com um homem. O que irá se revelar mais tarde, porém, poderia servir para mostrar como essa automática acusação contra as mulheres é parte dessa estrutura de poder que parece estar sendo denunciada. No entanto, isso não ocorrerá. Ao narrar sua própria história, como se fosse a de uma amiga, Ion adverte Creusa a não consultar o oráculo. Como há de o Deus proferir o oráculo que quer esconder? E mais adiante, em grande loucura incorreríamos se obrigássemos os deuses a dizerem aquilo que não querem. Essa passagem é particularmente importante. É como se Apolo não pudesse ser convocado a responder pelos seus atos. Isso, no entanto, não pode obnubilar o que está presente juntamente com a irresponsabilidade. A paternidade é tomada aqui como um ato de vontade que pode ou não ser assumido. Observem que essa indeterminação biológica é, a um só tempo, o que determinará os abandonos, aquilo que a Victoria Pedrick chama de romance de pertencimento, né? Então, o que determinará os abandonos, mas também os acolhimentos dos filhos. Desde o início, sabemos que Apolo conduziu, através de Hermes, seu filho através do templo, para que ele fosse cuidado. Mesmo assim, o Deus não assume sua paternidade, mesmo quando Atena a revela ao final da peça. O Deus mesmo não se apresenta, mas é sempre representado no início da peça por Hermes, no final da peça por Atena. Ficamos com a impressão de que os deuses estão, sim, acima da lei, às quais exigem obediência. Mais uma vez, a impressão é que todo o terreno está sendo preparado para um pedido de perdão, ou, no mínimo, para o reconhecimento do erro por parte de Apolo. Nada disso virá, no entanto. Tudo irá se resolver como se o estupro não tivesse ocorrido, como se Apolo tivesse mesmo cuidado de Ion ao tê-lo feito chegar até seu templo. Um parêntese para lembrar de um outro mito. Apolo também é pai de Asclépio, o deus da medicina. A mãe de Asclépio, Coronis, durante a gestação, se apaixonou por um mortal. Ao saber disso, Apolo, ao colocá-la na fogueira para ser queimada, arranca do seu ventre o filho de Apolo, com essa outra mortal. Asclépio é, então, endereçado, é o filho, né, dessa mortal, Asclépio, é endereçado ao centauro Quiron, que ensinou a Asclépio tudo o que sabia sobre a medicina. Então, Apolo arranca o bebezinho dessa moça e depois queima, né? Já o Quiron também é fruto de uma relação, que é fruto de uma relação de Cronos, né, transformado num cavalo, e uma ninfa. E quando, enfim, o Cronos estava lá transformado em cavalo, né, faz um bebê nessa ninfa, e ao ver a criança, né, que era metade homem, metade cavalo, era um centauro, ela o abandona. Então, essa mãe abandona também esse bebê, o centauro.
E por que ela abandona esse bebê? Porque não suporta ver essa imagem, né, essa imagem monstruosa do centauro. E quem adota o Quiron, que é filho de Cronos? É o Apolo. Então, o Apolo passa a ser o pai adotivo de Quiron e ensina, então, para esse centauro, que vai ser o único centauro bonzinho, né, os outros são bem do mal, ensina tudo para ele, inclusive a medicina. Então, Apolo assume Quiron, que não é seu filho biológico, mas repete o endereçamento depois para Quiron, né, do Asclépio, né, o filho do Apolo. Então, ó, cuidei de você, eu fui seu pai adotivo, então eu vou te dar um bebê também para você ser um pai adotivo. Acho que essa história é bastante importante, assim, de como que há vários mitos, só um parênteses, então, que estão circulando por essa história do Íon, e a professora Tereza deixou muito claro hoje de manhã, como que tem algo do adotivo, né, que permanece, enfim, são crianças que devem ser, enfim, retiradas da mãe e depois acolhidas pelo pai, etc., né? Observem como o mito de Íon e este Asclépio estão nos convidando a pensar nos crimes contra as mulheres, seja o estupro, o assassinato e a sua articulação com a paternidade. Como se, para ser pai, o homem devesse mesmo destruir a mãe. Ao mesmo tempo, observem como esses mitos estão mostrando a contingência do cuidado, sua dimensão hospitaleira, de acolhimento desejado, em detrimento de um abandono sempre possível. Uma forma clássica, o modo kleiniano de se interpretar esse tipo de relação, seria apontar para a inveja inconsciente que os homens sentem no que diz respeito à capacidade das mulheres gerarem bebês. Propõe uma interpretação mais dialética ou mais integrada. É como se essas histórias mostrassem que homens podem cuidar dos bebês sem as mulheres ou sem as suas mães biológicas. Outra interpretação da violência endereçada às mulheres diz respeito ao retorno da passividade da situação originária, que a professora Camila explicou bem. Diante do seu bebê, o homem pode se defender da identificação projetiva gerada pela situação e, para não reviver sua própria passividade oriunda de sua situação originária, ele se coloca, por assim dizer, em posição ativa e solitária, como se dissesse: as mães não são necessárias. Os pais podem muito bem cuidar sozinhos dos seus bebês biológicos ou adotados. A violência endereçada às mulheres, quando se sustenta esse desejo, criar bebês independentemente de sua origem biológica, tem múltiplas razões e efeitos diversos. Se os mitos e a história têm insistido nessa correlação entre a violência contra as mulheres e o desejo de paternidade, é preciso fazê-los trabalhar no sentido de produzir vias mais integradas que mostrem ser possível cuidar de um bebê compartilhando, flexibilizando a relação entre essa função social e os gêneros. Um passo a mais, portanto, para além de defesas esquizoparanoides que a chegada de um bebê convoca em todos nós. É fundamental ficarmos atentos como a teoria e a vivência dos gêneros é esquizoparanoide. A manutenção de polaridades fixas que se atacam mutuamente, a inveja destrutiva e inconsciente, a sensação de não comunicação, a não relação. Um passo a mais, integrar essas partes, desfazendo, na medida do possível de cada um, os aspectos mais defensivos e mortíferos que os gêneros desempenham, não apenas no cuidado dos bebês, mas também na relação com os outros, de forma geral. Cuidar de um bebê é um tipo de capacidade psíquica que nos leva a todos, independente do gênero, a reabrir a situação originária. Situação transferencial, portanto, na medida em que é impossível evitar a presença de nossas fantasias inconscientes nessa tarefa. Isso vale para os homens, mas vale também para as mulheres. Não há instinto materno que possa garantir uma relação estável e tranquila entre a mãe e o bebê. Ela também, assim como o pai, será tomada por suas fantasias e só se relacionará com seu bebê a partir delas, atravessada por elas. Um homem pode cuidar de um bebê, assim como uma mulher pode transmitir a lei. Um homem pode amamentar de maneira substitutiva, assim como uma mulher pode exercer funções de autoridade. Uma direção clínica importante é mostrar como essas polaridades, masculino e feminino, estão atreladas às defesas mais arcaicas que nos protegem da passividade originária. Desconstruir essas polaridades muito fixas é uma tarefa clínica fundamental.
O primeiro encontro entre Chuto e Ion é eloquente quanto a algo estrangeiro que deve ser apropriado de alguma forma. Insisto, isso vale para pais e mães. Todo bebê é um estrangeiro e deve ser acolhido a partir de uma hospitalidade possível, sempre marcada pelo pulsional. Chuto abraça e beija Ion, que reage com receio e raiva. Só aos poucos Ion aceita o pai. Se Freud insistiu no caráter narcísico dos romances familiares, apontando para as fantasias das crianças terem outros pais, a estrutura narrativa de Ion nos faz pensar numa fantasia proveniente dos pais. E se meu filho, minha filha, não me aceitar como pai, mãe? O romance familiar possui também importantes vetores que vão dos pais para as crianças, e eles devem ser sublinhados se quisermos pensar nessa relação amorosa a partir da teoria da sedução generalizada. Um filho, uma filha, sempre traz o importante paradoxo enunciado por Chuto, que, ao ser questionado se o filho anunciado por Lóxias, Apolo, é teu por nascimento ou por doação? Essa é a pergunta. E ele responde: doação daquilo que é meu. O winnicottiano avant la lettre, né? Eu encontro aquilo que eu crio. Doação daquilo que é meu. A passagem é fundamental para percebermos que não será a certeza biológica que produzirá a certeza do amor. Mater certissima, pater semper incertus. Freud não apenas aceita essa tese, como atribui às crianças no momento em que descobrem os papéis dos pais em suas relações sexuais. Aceita como parte de sua teoria falocêntrica, que articula a passagem do matriarcado ao patriarcado, a uma vitória da vida do espírito sobre a vida sensorial. Seguindo os passos de Laplanche, é preciso fazer trabalhar a teoria psicanalítica, onde há um desvio biologizante tão acentuado. O fato de o bebê sair do corpo da mãe não dará a ela a certeza de que o seu bebê é seu e nem determinará o que fazer com ele. A história de Creusa e Ion é uma metáfora muito boa quanto a isso. Se a mãe perde o contato com o bebê, mais tarde ela jamais saberá que aquele bebê, é seu filho, a não ser que haja provas adjacentes que mostrem a história desse bebê, como foi o caso do cesto com as insígnias de Creusa. Mesmo assim, é preciso crer nas testemunhas, nos diversos atores que vão fazendo parte dessa história. A maternidade é tão incerta quanto a paternidade. Ambas são determinadas pelo pulsional. Se é correta a interpretação que vê nos filhos autóctones, os que nascem da terra, como Ericteu, ascendente de Creusa, um tipo de recusa invejosa da capacidade das mulheres gerarem bebês, é possível também interpretar tal mito como um tipo de afirmação: os bebês podem ser acolhidos, não importa de onde tenham vindo. Chuto responde com firmeza à pergunta de Ion: será a terra a minha mãe? E ele responde: não nascem filhos da terra. O Chuto, casado com Creusa, ele responde isso: não nascem filhos da terra. Ele sabia, cujos ascendentes, né, eram considerados então os autóctones. A problemática de Ion, no entanto, está apenas começando. Chuto não dá a ele o direito à palavra na ágora. Essa é a interpretação do Foucault, né? Ele permanecerá estrangeiro, sendo filho de Chuto, bastardo, e será alcunhado, então, de ninguém, filho de ninguém. Sua esperança é que sua mãe seja ateniense e lhe dê o direito de falar livremente. Mais uma vez, Eurípides propõe uma inversão. A palavra, o lugar político, o lugar da razão e do civilizatório, será dado pela mãe e não pelo pai, comumente atribuído, inclusive, pela doxa psicanalítica. O final da peça é surpreendente. Creusa não apenas cala sua dor, mas passa a elogiar os portais e os oráculos do Deus. Atena revela que Apolo conduziu tudo bem, e o coro encerra dizendo que os bons terão, no fim, a felicidade de que são dignos, e os maus,
pela sua natureza, jamais poderão ser felizes. O leitor contemporâneo se pergunta, mas e a punição do Apolo? É certo que não deixou seu filho morrer e o endereçou a cuidadoras nas quais confiava, mas e o estupro? E o abandono? E ainda mais questões permanecem. Por que Chuto não pode saber dessa verdade? Por que Atena pede a todos ali, na cena final, que isso seja mantido em segredo? E ainda, se Íon não disser que é filho de Creusa, como poderá ele, afinal, ter direito à parrésia, tão desejada por ele? Só tornando pública sua origem é que isso pode ser alcançado. Mas tornar público isso é fazer Chuto saber da verdade e também trazer à baila o estupro cometido por Apolo. Então, de qualquer forma, a leitura do Foucault, amanhã na mesa da manhã, os Foucaultianos vão explicitar essa leitura melhor, né? Mas a questão aqui para o Foucault era, bom, o Íon fica feliz quando descobre que tem um pai, Chuto, mas fica infeliz porque esse pai não vai dar a ele o direito de dizer a verdade, não vai dar a ele o direito de uma palavra livre, uma palavra na polis, que é a parrésia. Então, e aí, a peça terminando assim, a leitura do Foucault fica um pouco problemática. Bom, se termina a peça desse jeito, na mentira, ele não vai poder dizer nunca que é filho de Creusa. Então, ele não tem direito ainda à parrésia. Tento uma resposta provisória, para terminar, para essas questões, a partir da noção de transitoriedade. Nossos laços de amor são frágeis e sempre ameaçados pela transitoriedade. O fato biológico parece fazer, às vezes, de uma fantasia de garantia contra essa transitoriedade. Citando Atena, falando no final da peça, para que a ilusão possa agradavelmente possuir Chuto. Ilusão da certeza, então, né? Ele, seu filho. Chuto sabe e não sabe. A própria hipótese sobre a mãe é também incerta. É filho de uma Mênade feito nas alegrias de Baco. Ele lembra lá de uma história, foi num bacanal, trepou com alguém. Eu lembro, naquela época, você tem quantos anos mesmo? 18? 18 anos atrás eu fui num bacanal. Realmente, você deve ser meu filho. Mãe incerta, pai iludido. Íon talvez possa ser lido como uma narrativa de prudência que diz o seguinte, não é possível nenhuma garantia sobre o desejo, sobre essas relações amorosas. A regra vale também quanto ao desejo de paternidade. Quais fantasias nos assombram demonstrando suas fragilidades? Quais se erigem como defesa, apaziguando a angústia da incerteza de nossa origem e da origem dos nossos bebês? Saber que, no fundo, é sempre uma questão de fantasia, de fazer crer, não torna as relações menos verdadeiras ou perversamente sem sentido. Ao contrário, a partir do reconhecimento da pulsionalidade dos vínculos amorosos, a psicanálise nos convoca ao trabalho sobre as contingências dos encontros, ao questionamento das razões e dos efeitos de nosso modo de amar. Nossos filhos nos lembram, consciente e inconscientemente, que o acolhimento e o abandono são destinos igualmente possíveis para todos nós. Reconhecer que, no entrelugar desses polos, está o trabalho de amor, é reconhecer que todos somos adotados. Eu devo essa ideia a um amigo meu que vai coordenar a mesa de amanhã, o professor Pedro Castilho. Ele falou essa frase num congresso muito tempo atrás e eu fiquei com essa frase marcada na cabeça. Todo bebê é adotado. Todo humano é adotado. Bebês nos fazem pensar no amor como uma forma de hospitalidade. A psicanálise nos ensina que, a partir da pulsão, essa é a única forma de amor possível, a hospitalidade. Por mais que, de vez em quando, queiramos mais certezas, um pouco mais de solda entre a pulsão e o objeto, entre nós e o outro. Tal conclusão não tem por objetivo nos deixar soltos na angústia e no desamparo. Ao contrário, é um convite a pensar nessa solda, a fazê-la trabalhar. Muito obrigado. Bom, gente, eu vou ter algumas coisas a falar depois, mas antes eu quero agradecer a Camila e ao Fábio
pelos dois belos textos, pela originalidade, né, do que foi trazido, e abrir a palavra para quem quiser perguntar. Oi. Bom, pergunta para você primeiro, Fábio. Íon foi a tragédia grega mais novela da Globo que eu já li. Eu até fiquei pensando se a gente podia chamar mesmo de tragédia. E eu queria saber, assim, como isso lhe pareceu, né? Assim, essa resolução de todos os conflitos dessa maneira tão breve, né? E tão fácil. O esquecimento, né, de todas as tensões, como o Alberto falou mais cedo. E queria colocar uma outra questão assim para a mesa, especialmente para o Paulo, por causa da questão da inveja do útero. A gente, Patrícia e eu, a gente dá, junto com o Fábio, aqui na UFMG, uma disciplina chamada Psicanálise e Feminismo. E, nas últimas aulas, a gente estava trabalhando um capítulo do livro Mulheres de Freud, né? E houve um momento em que a autora e o autor falam sobre... Estão abordando as críticas das feministas à psicanálise, a Freud. E aí é colocado que Lacan contribuiu para as feministas quando ele colocou toda a teorização sobre... Quando ele deu toda a importância que deu à figura paterna, à função paterna, a maneira como ele pensava o Édipo e tudo mais. A autora e o autor colocam como essa teorização de Lacan como uma maneira de salvar a psicanálise de uma certa biologização, né?